Fala galera do Mundo na Bola. Hoje é um dos dias mais importantes da história recente do Flamengo. O Conselho Deliberativo vai se reunir na sede da Gávea para decidir se autoriza a gestão atual a dar um lance no leilão para a compra do terreno do gasômetro. É um marco, sim, fundamental para o desenvolvimento do projeto do estádio, mas não sem algumas dúvidas e algumas questões que precisam ser esclarecidas. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso e vamos falar sobre a liminar que a Caixa Econômica Federal tentou conseguir para adiar esse leilão que acontece na quarta-feira, às 14h30. A gente vai contar esses detalhes, falar do que deve acontecer nessa reunião, as dúvidas que precisam ser esclarecidas e os próximos passos. Você que está chegando agora, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. É importante que você faça, marca aí embaixo, e aí você participa aqui do nosso canal, recebe as notificações e fica ligado em tudo que a gente produz. Vou soltar nossa vinheta de abertura e a gente toca essa conversa na sequência. Como nós comentamos anteriormente, essa questão dessa liminar, a solicitação da liminar, eh, pedida pela Caixa Econômica Federal, que representa o fundo de investimento imobiliário proprietário do terreno, deve ser um dos primeiros problemas judiciais que o Flamengo deve enfrentar. Esse, especificamente, não se tornou problema porque foi indeferido, né, não foi concedida a liminar. Não foi concedida porque, o pedido que a Caixa fazia nessa liminar era referente a esse leilão ter sido produzido e feito especificamente para o Flamengo. A juíza que indeferiu o pedido não considerou como verdade. Sim, entendeu que havia os comentários a respeito da possibilidade de ser o Flamengo, mas vai passar por um processo de um leilão público aberto e outros interessados podem participar de maneira impessoal, como é o caráter desse leilão. Ou seja, foi indeferido de cara. Mas há outras questões importantes, há outros problemas importantes que precisam ser esclarecidos. Algumas questões foram bem levantadas pela própria gestão atual. Eh, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: houve uma série de pareceres não muito positivos, como foi levantado pelo Mundo Rubro-Negro. Eles, inclusive, fizeram uma live a respeito disso. E ele comenta aqui as dificuldades, os problemas, as questões. A Comissão de Finanças, que faz um parecer muito duro, porque fala que não foram disponibilizados à Comissão de Finanças quaisquer informações inerentes ao projeto, com custos e despesas, cronograma físico e financeiro e origem de recursos a serem aplicados no estádio, que é uma das críticas, um dos comentários que a gente faz aqui, é uma das dúvidas que precisam ser esclarecidas na reunião de hoje. Além disso, o Conselho Fiscal também faz alguns comentários em consulta feita ao presidente Rodolfo Landim a respeito, pois esse conselho ainda não recebeu as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre de 2024. O mesmo respondeu que teremos os recursos necessários para esse fim, ou seja, assim também uma dúvida fiscal com relação à questão do estádio. O único parecer positivo é o parecer da comissão de marketing, mas a comissão jurídica também levanta alguns problemas. E esse que a gente viu agora, desse pedido dessa liminar, que não está direcionado aqui, não está comentado aqui, mas é um problema jurídico que poderia ter sido mais grave se essa liminar fosse concedida, o que não foi. Então eu acho possível, é até provável que haja outros empecilhos jurídicos nesse processo, outros pedidos liminares, uma ação do Fundo de Investimento Imobiliário para revisão do preço do terreno, isso tudo deve acontecer. E acho, como eu disse no vídeo anterior, gravado, eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, que esse é um problema e será um problema, mas não será o maior problema. Há uma outra questão que causa algum espanto, né, a necessidade e a informação de que torcidas organizadas farão pressão para que os conselheiros aprovem. Isso me parece uma ação desnecessária. Desnecessária por quê? Porque se de fato o projeto está sendo conduzido com toda a clareza e profissionalismo necessário, não é preciso nenhuma pressão. O projeto será aprovado. A grande maioria, a maioria absoluta dos conselheiros vão aprovar o projeto, se não houver dúvidas. Se houver os esclarecimentos, se forem feitos os esclarecimentos necessários, né, essa questão da possibilidade de torcida organizada me parece, se de fato se confirmar, diga-se de passagem, uma coisa preocupante, porque parece que não há as informações necessárias. Se nós juntarmos todas as informações, há evidências que o projeto precisa de uma condução mais profissional. Os pareceres das comissões jurídica, fiscais, financeiras, essa eh, necessidade de torcidas organizadas, o documento que foi mostrado na sexta-feira também pelo Mundo Rubro-Negro, falando da viabilidade, uma viabilidade
técnica, mas sem nenhum custo, que também é uma coisa que está presente nos pareceres aqui. Ou seja, há algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas, muito esclarecidas. Se de fato a direção atual está conduzindo esse projeto com todo o profissionalismo necessário, todas essas questões serão esclarecidas. Não há evidência que isso aconteça, muito pelo contrário. O presidente Landim, aos conselheiros no sábado, disse que o projeto só vai ser feito depois que o terreno for comprado, o que não é uma prática usual do mercado imobiliário, muito pelo contrário. É uma prática perigosa que aumenta o risco do desenvolvimento do projeto. Mesma questão da contaminação, como nós já falamos aqui no canal. O Flamengo faz um estudo de uma descontaminação em torno de 21 milhões de reais, usando simplesmente uma conta proporcional ao tamanho do terreno Gentileza, do terminal Gentileza. Ou seja, o terminal Gentileza foi desapropriado do próprio terreno do gasômetro, tem 27 mil metros quadrados, aproximadamente um terço do resto do terreno. Ali a descontaminação custou em torno de 7 milhões de reais. Acontece, como nós mostramos aqui no canal, que a contaminação é diferente no restante do terreno, ou seja, não dá para fazer essa conta é mais complexa. O que nos parece, neste momento, é que o Flamengo está tomando uma série de riscos, muitos riscos. E esse movimento que nós estamos vendo vai ser um movimento que, a partir desse momento, a partir da efetiva compra do terreno e da aprovação do conselho hoje à noite, vai ficar muito difícil para canais mais técnicos como eu estabelecermos críticas profissionais, porque haverá uma euforia muito grande com relação à compra desse terreno. Nós vamos continuar o nosso trabalho técnico, elogiando quando for necessário e criticando quando também for necessário. Assim continuaremos com a nossa tocada aqui no canal. Uma coisa importante é o seguinte: tudo isso que eu estou dizendo com relação à possível falta de profissionalismo, que a gente vai ficar sabendo na reunião de hoje, vai ficar confirmado ou não na reunião de hoje, pode ser revertido. A partir do momento que o Flamengo adquire o terreno, talvez fique muito mais difícil, mas ainda é possível reverter algumas questões. O que não pode é o Flamengo continuar conduzindo esse negócio como aparentemente está conduzindo agora. A partir da compra do terreno, é preciso estabelecer uma força-tarefa muito grande, muito mais profissional do que a condução até agora, pelo menos o que indicam todas as evidências. O que acontece na parte prática desse negócio é que a diretoria atual vai comprar o terreno e todas as bombas relativas a esse terreno vão acontecer na próxima gestão. A questão do processo de licença ambiental, que vai tratar da descontaminação, a questão do viário, os custos do viário, as adaptações que foram mostradas no próprio documento que o Flamengo mostrou, dessa viabilidade técnica financeira, ainda na sexta-feira. Tudo isso, todas essas exigências e demandas, todos os custos que vêm junto com a compra desse terreno, todas essas questões não vão acontecer agora, vão acontecer depois das eleições. Então, é preciso ficar muito claro que durante esse processo, que todos nós, todas as pessoas que têm interesse de ver o estádio pronto, temos que comemorar. Se o terreno for comprado, há motivo de comemoração, sim. E há também motivo de despertar um processo muito mais profissional. A partir desse momento, estabelecerá uma ruptura desse processo, eh, sem muita transparência, sem muita informação, como mostrou as próprias comissões dentro do Flamengo, comissão jurídica, comissão financeira, que se estabeleça um processo com mais transparência e com mais profissionalismo. Porque lembremos sempre, o objetivo não é simplesmente ter o estádio. O objetivo é ter o estádio, não comprometer as finanças e fazer com que o estádio seja uma alavanca de mais recursos, de mais dinheiro, que seja uma coisa positiva financeiramente. Ou, se houver algum problema financeiro, que esse problema financeiro seja debatido, estabelecido e mostrado no começo do processo. Nós vamos estabelecer aqui, compramos o terreno, esse aqui é o pênalti, é o lastro, é o problema que nós vamos ter, é o arrasto que nós vamos ter por 5, 6, 8, 3 anos, não importa. Teremos dificuldade financeira por 3 anos até que comece a entrar recursos do próprio estádio. Isso tem que ficar claro, tem que ser apresentado com toda a clareza necessária e, sobretudo, como nós sabemos, né, uma planilha de Excel pode provar qualquer coisa, tanto positiva quanto negativa. Então, quando os números forem mostrados hoje à noite, e serão mostrados, é imperativo que os conselheiros entendam, olhem para aqueles números e se perguntem a quem estiver apresentando, qual é a segurança que nós temos desse número. Porque apresentar um número de construção vai custar 2 bilhões de reais, 1 bilhão de reais, esses números têm que ser suportados por uma série de fatores importantes, como, por exemplo, fundamentalmente, qual é a qualidade daquele orçamento? É um chute?
Estamos chutando R$ 2 bilhões, estamos fazendo uma conta de $5.000 por cadeira e vamos fazendo as contas e vamos ver o que acontece. É assim? Então, a viabilidade financeira é muito frágil. Ou estamos fazendo uma conta de chegada. Qual é a conta de chegada? O valor máximo do estádio, o valor máximo que esse clube, o Flamengo, pode suportar é R$ 1,4 bilhões. Nós vamos fazer um estádio que caiba nesse orçamento. E aí faz uma conta de trás para frente. Nessa hipótese, portanto, o Flamengo tem que agir de maneira diferente. O Flamengo tem que simplesmente ter o time mais profissional possível, porque vai ser um processo de enxugar custos o máximo possível. E aí, enxugar custos quer dizer diminuição de risco. Então tem a diminuição do risco da contaminação, tem a diminuição do risco do projeto, da questão da viabilidade técnica para execução das demandas da prefeitura com relação à conexão das estações de metrô até o futuro estádio, as melhorias na Francisco Bicalho, as melhorias na Rua São Cristóvão, as melhorias na Avenida Dom Pedro II, o aumento das plataformas das estações metroviárias ali perto, tudo isso, as passarelas que cruzam as avenidas saindo das estações de metrô, tudo isso tem um custo, e tudo isso tem que ser colocado no projeto e tratado da maneira mais profissional possível. Isso tudo nós saberemos hoje à noite. Hoje, à noite, os conselheiros vão estar debatendo não somente a questão do estádio, mas o futuro financeiro do Flamengo. Portanto, é muito importante que as perguntas sejam bem feitas pelos conselheiros, que as respostas sejam convincentes e que de qualquer maneira, aprovado a compra desse terreno, o lance para a compra desse terreno, que se estabeleça um processo mais profissional e mais transparente. A partir de agora, quando o Flamengo de fato começar a construir o estádio, o Flamengo passa a ser o time mais endividado do Brasil. Sua dívida vai para, sei lá, pelo custo do valor do projeto, vamos dizer R$ 1,8 bilhões, valor que está sendo ventilado por alguns membros da diretoria atual. O Flamengo passa a ter uma dívida de R$ 1,8 bilhões. Simples assim. Então, é importante que a condução desse processo de endividamento seja um processo claro, transparente e profissional. E assim, nós vamos continuar aqui nesse canal, mostrando os caminhos mais adequados para que a construção do estádio seja uma coisa positiva para o Flamengo e não uma coisa negativa. Esperamos que hoje os conselheiros aprovem a compra do terreno e que todas as dúvidas sejam esclarecidas. E assim que elas forem, nós vamos apresentar aqui para vocês no canal. Você que está gostando do nosso trabalho, não se esqueça, antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É muito importante que você assim o faça. Então logo nós tenhamos as informações sobre a resolução dessa reunião do Conselho Deliberativo, a gente entra no ar aqui para falar com vocês. Um grande abraço, até mais tarde.